9h20. Repita. 9h20. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe descontos associativos automáticos de aposentados e pensões do INSS. Sobre isso, o Jornal da Manhã conversa agora com o deputado federal pelo União Brasil do Ceará, Danilo Forte, a quem eu já agradeço aqui a presença no JM. E em relação a essa lei, que foi estabelecida, de que forma então que a gente não vai ver mais esses descontos sendo praticados, porque realmente até hoje teve gente que ainda não recebeu a quantia daquilo que foi descontado diretamente na conta. Muito bom dia. Bom dia. Quase 80% dos que foram lesados ainda não receberam. Não receberam devido ao quê? Primeiro, a dificuldade de acesso ao sistema. A grande maioria dos lesados são aposentados rurais, pessoas que não têm inclusão digital, que não têm facilidade de acessar o sistema, de manejar um celular para poder ali fazer a denúncia de que não recebeu o recurso e se cadastrar para o recebimento. Segundo, por quê? Porque quando essas pessoas se aposentaram, muitas delas se socorreram em associações, sindicatos, que estão, inclusive, do outro lado do processo. Foram segmentos, entidades que se enriqueceram, ou seus membros se enriqueceram, exatamente fraudando, enganando essas pessoas que têm direito à aposentadoria, à pensão, ao benefício do BPC. Então, o que a gente fez foi vedar, extinguir qualquer possibilidade de sindicato, associação, confederação, federação, instituição, até funerária tinha, plano funerário, que descontava direto na conta dos aposentados. Acabou. O aposentado que quiser contribuir para essas instituições vai pagar no boleto, como a gente faz no pagamento do plano de dentário, como a gente faz na compra de um carro, na parcela da escola do filho. Então, acabou desconto automático. E, ao mesmo tempo, obrigamos o INSS também a iniciar um programa de busca ativa. Então, todos aqueles que foram lesados e que não foram restituídos ainda, o INSS tem a obrigação de comunicar que ele tem direito àquele crédito e que vai fazê-lo no prazo de 30 dias depois da notificação. Deputado, e como é que o Congresso pretende viabilizar, nesse caso, lógico, que o PL vai proteger o consumidor desses descontos aí indevidos, mas existem também empréstimos que são praticados a juros mais baixos justamente pelo desconto em folha, O Congresso pretende trazer algum mecanismo para facilitar ou até isso também terá que vir a partir de um boleto, por exemplo? Boa pergunta. No que diz respeito ao consignado, ao empréstimo garantido pela folha do INSS, primeiro, o INSS tem que fazer o leilão, tem que cadastrar a empresa e ele é que determina quais são as empresas que podem fazer esse tipo de operação. As empresas priorizadas são os bancos regulamentados pelo Banco Central, com a vigilância do Banco Central e o controle do sistema pelo Conselho Monetário Nacional. Nós fizemos questão, inclusive, de tirar do Conselho da Previdência para botar no Conselho Monetário Nacional, que é quem tem a autoridade para poder fazer o controle dessas instituições, preservando essa linha de crédito, que é, como você bem falou, é a linha de crédito com os juros mais baratos do Brasil e com a menor inadimplência, e, ao mesmo tempo, pedindo dupla prova. Ou seja, tem que ter a comprovação por biometria, por assinatura eletrônica ou assinatura presencial do aposentado, do beneficiário. Com isso, você protege as instituições e você protege aquele que vai buscar o financiamento. Deputado, participam também da entrevista nossos analistas, começando pela Mônica Rosenberg, para te fazer a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Parabéns por essa iniciativa, mas nós temos uma mania no Brasil de criar regra depois que o problema já aconteceu, Vocês criaram aí, aprovaram esse PL e nós vimos aqui no Jornal da Manhã, hoje mesmo, uma reportagem sobre restrições a postos de gasolina e o anúncio no Banco Central sobre as restrições às operações com Pix. Tudo isso depois dos esquemas aparecerem, das fraudes aparecerem. E nós sabemos que essa questão aí no INSS tem
Começou lá na reforma trabalhista do Temer, quando se acabou com o financiamento obrigatório para os sindicatos e para essas associações todas, que foram então buscar essas fontes alternativas. Como é que nós vamos fazer? Existe alguma discussão dentro do Congresso, talvez até na CPI do INSS, para que o foco não fique só na fraude que aconteceu dentro do órgão do INSS, mas sim na origem do problema, que são esses sanguessugas, né? Esses sindicatos, essas associações que dependem de um dinheiro que não é delas e que às vezes o contribuinte não quer dar. Nós vamos olhar, vocês serão capazes de debater como que resolve essa questão dessas entidades que talvez não devessem mais sequer existir, devessem ser aglutinadas, devessem ser reduzidas, filtradas, para que isso não venha se repetir. Não adianta ficar só olhando o INSS e não entender o que está por trás, né? Com certeza, Mônica. É a história. Só bota o cadeado depois que tem a casa arrombada. Mas é preciso botar o cadeado, não pode ficar sem. Então, diante disso, a lei foi muito importante, porque além de tudo isso, a gente fez a tipificação criminal. Tem uma tipificação específica para o tipo de roubo de lesar pessoas vulneráveis, tem o enquadramento com aumento de pena, né? Inclusive com relação ao tipo penal, e ao mesmo tempo também tem a preocupação da identificação desses ladrões. Então nós fizemos todo um aparato jurídico, incorporamos a lei, que vai inclusive beneficiar na própria CPMI. A CPMI vai se valer disso, né, nas suas orientações, inclusive depois de apurado e de incriminado quem vai para a cadeia. Já tem 21 pedidos de prisão, né, inclusive alguns fatos assim, extraordinários, que o Brasil nunca viu isso na vida, mas roubo na Previdência, você não tinha nem nascido, e quando existiam os institutos por categoria, IAPB, IAPC, já tinha roubo da Previdência. O que nós estamos tentando estancar. É lógico que os marginais vão tentar aí, né, se atualizarem, os hackers entrando na conta do Pix, se modernizando com a nova tecnologia, mas ao mesmo tempo aí tem que estar prevenido. E a prevenção passa por uma legislação. E o que nós entregamos foi uma legislação para proteger o recurso dos aposentados, com maior enquadramento, maior vigilância e ao mesmo tempo não permitindo que essas instituições que fraudavam, e na reforma trabalhista nós impedimos a contribuição sindical, como muito bem você falou, continuasse no crime, se aproveitando exatamente dessa lacuna e da ingenuidade, muitas vezes, dos aposentados. Tinha aposentado que chegava a pagar 5, 6 benefícios para a mesma coisa. O que não existia era nenhum, era uma desproteção total. E agora nós demos essa proteção. É proteção bastante necessária. Nós convidamos agora, deputado, o Cristiano Vilela, que também tem uma pergunta para o senhor. Deputado, bom dia. O senhor mencionou agora sobre a CPMI do INSS. Qual que é a sua avaliação sobre os trabalhos da CPMI? O senhor avalia que realmente será capaz de avançar, de aprofundar investigações? Ou talvez essa questão política, esse fla-flu, querendo saber se o problema começou agora, se começou antes, vai acabar ganhando o maior vulto e vai acabar fazendo com que as investigações, que é aquilo que todos nós queremos, acabem não saindo ou não avançando tanto em relação àquilo que poderia ou deveria avançar na CPMI? Eu acho que o fato de ter ali um presidente, o Viana, comprometido com a investigação e ter um excelente relator, né, sem sombra de dúvida foi uma escolha muito boa, a escolha do nosso relator, o Alfredo Gaspar, que é um homem experimentado, promotor público, concursado, né, que tem uma história com relação ao combate ao crime, experimentado, vai ajudar muito. Por outro lado, a gente já viu que ela já deu sinais. Né? O primeiro sinal, pedido de prisão preventiva de 21 desses fraudadores, desses ladrões do INSS, já deu sinal na busca das instituições que têm os maiores envolvimentos, né? E acho que a própria cobrança que a sociedade precisa fazer. A política ela é muito mobilizada em cima da cobrança da opinião pública. Então, se a mídia não deixa o assunto morrer, e se a opinião pública continua cobrando, e nós estamos aí vendo milhões de lesados, e vendo inclusive o patrimônio público indo embora, se esvaindo para enriquecimento ilícito, aí tem que barrar tudo isso. Então eu acho que o fato de ter ficado com a direção em políticos que estão mais no campo da oposição
do que no campo do governo, facilita a dar mais transparência e vai obrigar a entregar aos órgãos de governo, às polícias, né, ao Ministério Público Federal, a obrigação de cumprir o inquérito policial e de botar na cadeia esses ladrões. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, qual é a posição do partido e também do senhor e como é que está o avanço disso dentro do Congresso em relação a esse projeto da anistia? Primeiro, é um assunto que precisa ser debatido porque é um assunto político. E tudo que está na sociedade que é política se reflete na política. Então, ninguém pode dizer que não existe, nem pode dizer que não tem uma pressão política em relação a isso, porque tem forças políticas trabalhando isso. Segundo o ponto de vista técnico, para poder ter anistia tem que ter punição. Para ter punição tem que ter julgamento. Então tem toda uma disciplina técnica para não votar uma coisa, numa anistia preventiva, que vai lá e não tem constitucionalidade. A lei não permite, até porque a Constituição é muito clara com relação a isso. Eu acredito que vai ser votado. Eu acredito que vai ter a punição, que o Supremo Tribunal Federal vai julgar, e em cima do julgamento vai se definir um projeto de anistia. Esse projeto de anistia vai ter uma dosimetria, né? Eu acredito que não vai ser um liberal geral, até porque tem depredação ao patrimônio público, até porque tem algumas proposituras que colocam em vida risco de vida das pessoas, então vai ter uma discussão com relação a isso. Agora, que vai ter punição, que vai ter a votação da anistia e que isso pode melhorar o quadro político do país e valorizar as instituições, eu acredito que é positivo. Mas a gente já viu algumas sinalizações, né, deputado, em relação ao próprio presidente do Senado, dizendo que é uma pauta que não vai realmente adiante. Aí, por outro lado, também ontem, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, se manifestou por meio das redes sociais, dizendo que ela tem que ser ampla e restrita, até mandando recado para alguns políticos que estariam tomando frente para que o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga ser livre dessa anistia, né, para que consiga, então, concorrer às eleições de 2026. Então, muitas falas estão sendo repercutidas, mas a principal questão é a obstrução nas casas que projetos importantes, como o que o senhor fez, não anda. E aí a gente fica vendo realmente esse trabalho, né, que não avança em relação ao Congresso Nacional. A política é isso, a obstrução é legítima, né? Só os movimentos, né, mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, que tem que se movimentar, isso é normal. E o presidente da casa, ele cede em função da pressão. Então, quer dizer, não vai ser hoje, talvez tenha esse conforto, mas amanhã a mobilização popular, né, o desejo da sociedade na solução do problema pode aumentar. E aumentando, com certeza, os políticos cedem, porque político não vive sem povo. Pode ter certeza disso. Então, com certeza, na hora que vier a pressão, tem a sessão e vai ter o debate e vai ter a votação. É natural, é do processo. Exatamente. E para isso a gente precisa realmente haver propostas, né, para que avancem, né, e a gente não veja só obstrução, obstrução, obstrução. É isso que eu quis dizer no sentido da pergunta. Mas agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã, deputado federal pela União Brasil do Ceará, o Danilo Forte, que participou com esclarecimentos tanto do projeto que visa aí barrar que descontos irregulares sejam feitos por meio do INSS e também sobre a questão da anistia. Com vitória da cidadania. Muito obrigado. Obrigado.